Boa tarde, me chamo professor Kelly do curso Anota Aí e a nossa aula de hoje de História Antiga será sobre a Grécia Antiga. Nosso primeiro tema é Grécia Antiga. Evidentemente que a Grécia Antiga não foi a primeira coisa que aconteceu com a humanidade no mundo. Nós tivemos grandes civilizações antes da Grécia Antiga. Nós tivemos, primeiro, evidentemente, a história pré-escrita, mais conhecida como pré-história. Depois nós tivemos o surgimento das primeiras civilizações na Mesopotâmia. Tivemos ali, depois, o Império Persa, o Egito Antigo. E aí sim a gente fala da Grécia. No entanto, é muito, mas muito raro a gente ter no Enem questões sobre Mesopotâmia, Egito Antigo, história pré-escrita ou mesmo sobre civilizações orientais antigas como Índia, China e Japão antigos. Então, eu vou começar com Grécia Antiga e aí a gente parte para frente da partir daí. Porque, normalmente, as questões de Enem cobram de Grécia Antiga para frente. É o mais comum. Muito, mas muito difícil ter questão sobre Egito Antigo, tá? Eu acho até que nunca teve. Mas, enfim, sem mais delongas, vamos começar a matéria. Primeiro, a gente tem que entender que quando eu falo em Grécia Antiga, eu não estou falando do país Grécia, pelo amor de Deus. A Grécia Antiga não era um país, não era um estado unificado, não tinha um único governo para tal da Grécia Antiga. Grécia Antiga, na verdade, é uma região que corresponde mais ou menos ao que hoje a gente tem de país: Grécia, Turquia e Macedônia. Então, o território da Grécia Antiga é hoje os territórios dos países Grécia, Macedônia e Turquia. E esses territórios, naquela época, eram ocupados, por um conjunto de cidades-estado conhecidas como polis, que, apesar de compartilharem idioma, religião e costumes em comum, eram independentes entre si. Então, era cada cidade-estado por si só, certo? Então, cada cidade-estado tinha seu governo, o governo de um tipo, Cada cidade-estado venerava um deus diferente, apesar de eles terem uma religião em comum e um idioma em comum. Então, eram cidades-estado independentes, certo? E é isso que a gente chama de Grécia Antiga. É esse conjunto de cidades-estado, conhecidos como polis, que compartilhavam idioma, religião e costumes em comum e ocupavam os territórios que hoje pertencem à Grécia, Turquia e Macedônia principalmente, tá? É isso aí que a gente tem no mapa, tá? É uma região que é, no caso, muito montanhosa, cheia de montanha e pouco fértil. Então, eles não conseguiam plantar muito lá, não conseguiam produzir um excedente agrícola muito grande e, por isso, eles foram obrigados a se voltar para o mar Mediterrâneo e fazer comércio com outros povos do mar Mediterrâneo, como os egípcios, e os povos que ocupavam ali a Península Itálica, a Península Ibérica, certo? Então, muita atenção nesse mapa agora, porque ele vai ser importante para a nossa aula, tá? Grécia Antiga é mais ou menos tudo isso aqui. Vocês conseguem identificar, Aqui é onde hoje tem a Macedônia, aqui é onde hoje tem a Grécia, aqui é a ilha de Creta e aqui é onde hoje é a Turquia, tá? Então, muita atenção. Esse território em rosinha é a Península do Peloponeso, também conhecido como Grécia Peninsular. O território em verde é a Grécia continental, tá? É onde fica Atenas aqui. E na Península do Peloponeso fica Esparta aqui. Aqui a gente tem o Mar Egeu, onde existem inúmeras ilhas que correspondiam à chamada Grécia Insular, que corresponde também à ilha de Creta, que era a maior delas. Aqui embaixo é o Mar Mediterrâneo. Aqui, para o lado da Itália, é o Mar Jônico. E aqui é um pedacinho da Turquia, chamado de Ásia Menor, mas que na época era ocupada por diversas cidades-estados da cultura grega. Então, a Grécia Antiga é mais ou menos tudo isso aqui, certo? É essa região aqui, principalmente. Não é só a Grécia atual. Eram várias regiões que hoje correspondem a diversos países, certo? Então, conhecendo o mapa, nós podemos começar a falar sobre as diferentes civilizações que ocuparam a Grécia durante esse período que a gente conhece como Grécia Antiga. A nossa história vai começar lá por volta do ano de 2500 a.C., portanto, cerca de 2500 anos antes do nascimento de Cristo, mais ou menos, certo? De acordo com a datação histórica. Por volta de 2500 anos antes de Cristo, a gente vai ter a chegada de diversas tribos indo-europeias, ou seja, que tiveram origem na Índia e depois se deslocaram até a Europa,
né? Essas tribos vão começar a ocupar o sul da Península Balcânica, que é esse mapinha que eu mostrei para vocês. Vai ocupar também a Península do Peloponeso e as ilhas do Mar Egeu. Se vocês tiverem qualquer dúvida, voltem para o mapa e observem ele. E aí, esses povos vão ocupar essa região. E entre 2000 a.C. e 1400 a.C., lembrando sempre que anos anteriores a Cristo vão de trás para frente, né? Então, o que é mais antigo? 2000 ou 1400? No caso dos anos antes de Cristo, é 2000. É como se o tempo, entre aspas, voltasse, né? Enfim, entre 2000 a.C. e 1400 a.C., a gente vai ter na ilha de Creta, que é aquela maior ilha que eu mostrei para vocês, o desenvolvimento da chamada civilização minoica ou civilização cretense, que vai se fortalecer dominando o comércio no mar Mediterrâneo. Eles vão comercializar, sobretudo, tecidos, joias e armas. E vão acabar estendendo sua influência também para a Grécia continental, que é aquele território dos Balcãs mesmo. É uma sociedade que vai entrar para a história como uma sociedade palaciana, no qual a gente tinha um palácio onde morava o rei e a família real, e lá a gente tinha a realização das principais instâncias políticas e administrativas. A gente tinha cerimônias religiosas e o funcionamento de toda a administração do reino, né? Já que nessa sociedade o governo era presidido por um rei, certo? Então, vai entrar para a história como uma sociedade palaciana, no qual o palácio era o centro social, político e administrativo da civilização minoica, já que era lá que residia o rei e era lá que a gente tinha as cerimônias religiosas e o funcionamento das instâncias políticas e administrativas da ilha. Essa sociedade vai viver ali até mais ou menos a metade ali do século 1400 a.C., né? Até que por volta de 1450 a.C., essa civilização vai entrar em declínio, vai começar a decair. Não se sabe até hoje o que exatamente causou esse declínio, mas muitos historiadores acreditam que ocorreu uma invasão de povos chamados de aqueus, que invadiram a ilha de Creta e a Grécia Peninsular por volta do ano de 2000 a.C. e acabaram pondo fim a essa civilização minoica. Então, acompanhe o fio. Esses povos aqueus vão chegar na Grécia, vão ocupar a Creta e vão fundar uma cidade chamada de Micenas, que vai se tornar a principal cidade da civilização micênica, que é uma civilização que vai suceder a civilização minoica. Então, primeiro nós tivemos a civilização minoica e depois nós teremos a civilização micênica, que vai se desenvolver a partir dessa cidade de Micenas, que foi fundada pelos povos aqueus, que os historiadores acreditam puseram fim à civilização minoica, certo? Essa civilização micênica, ela vai incorporar muitas das características da antiga civilização minoica, como, por exemplo, o fato de ser uma sociedade palaciana também, com a vida centrada em palácios, onde moravam os reis. A gente vai ter nessa civilização o desenvolvimento de uma forma de escrita, que era muito utilizada para contar impostos, para controlar a produção agrícola, principalmente, e para contar bens das pessoas, né? Então, a gente já vai ter uma forma de escrita. E a gente vai ter, falando em terra, né, em questão agrária, as terras vão ser controladas por uma aristocracia guerreira que controlaria não só as terras, como também o trabalho dos camponeses e dos escravos naquelas terras. Então, camponeses e escravos trabalhavam nas terras dessa aristocracia, certo? Era uma sociedade bem estratificada. E essa civilização micênica, assim como a minoica, vai entrar em declínio também. E vai entrar em declínio ali por volta do século XII a.C., entre os anos 1101 a.C. e 1200 a.C. Ninguém sabe ao certo por que isso aconteceu. Os historiadores ainda têm dificuldade para entender o que exatamente aconteceu por conta de falta de documentos escritos. E o que importa é que, com o declínio dos micênicos, que chegaram a ocupar a Grécia continental, com o declínio deles, a região da Grécia continental vai ser ocupada por diferentes povos, principalmente pelos povos jônios, pelos povos eólios, e a ilha de Creta vai ser ocupada pelos povos dórios, certo? Que mais tarde vão se espalhar pela Grécia peninsular também, pela península do Peloponeso também, certo? E aí, depois, nós teremos o chamado período homérico, entre 1200 e 800 a.C. Esse período homérico vai ser caracterizado por uma série de mudanças. Primeira delas, as atividades comerciais que antes estavam muito bem florescidas foram interrompidas. Segundo, o poder centralizado nos palácios, aquela sociedade centralizada nos palácios, a sociedade palaciana, foi extinta, certo? Essa sociedade centralizada deixou de existir. E terceiro, né, uma consequência da segunda
segundo ponto, a cultura ligada à Vila Palaciana, evidentemente, entrou em declínio. E esse período vai ser conhecido como período homérico porque os estudos históricos a respeito dele vão se basear muito nas fontes. As fontes desses estudos vão ser poemas atribuídos ao poeta Homero, que teria vivido durante essa época. Então, os historiadores, para estudar sobre essa época, analisaram os poemas do Homero. E é por isso que esse período é chamado de período homérico, porque os poemas de Homero serviram como fonte histórica para os historiadores entenderem o que aconteceu nessa época. E foi a partir dos poemas de Homero que eles chegaram a essas 3 conclusões aqui que eu acabei de falar para vocês. Então, isso aqui acabou. A atividade comercial foi interrompida e a sociedade palaciana foi extinta. No lugar dessa sociedade palaciana, a gente vai ter o florescimento de comunidades agropastoris, constituídas por pessoas que acreditavam descender de um mesmo ancestral em comum. Essas comunidades vão ser chamadas de gene. Gene é o plural de genos. Cada comunidade vai se chamar genos, certo? O que é um geno? É uma comunidade agropastoril, ou seja, baseada na agricultura e na pecuária, na qual todos os membros dessa comunidade supostamente descendem de um ancestral em comum, certo? E aí, cada genus era formado, portanto, por uma família gigante, que seria liderada por um chefe chamado de pater, que era homem sempre, indivíduo do sexo masculino, e esse chefe liderava seus dependentes, que eram descendentes dele. E esse chefe, ele também organizava as terras, organizava as casas da região, organizava os rebanhos, organizava os escravizados que trabalhavam na comunidade e todos os bens da comunidade. Enfim, eram comunidades compostas pelos descendentes desse chefe, por terras, casas, rebanhos, escravizados e outros bens, que eram todos comandados por esse chefe chamado de pater. Então, um geno era isso, um genus era isso. O plural de genus é gene. Então, nós tínhamos na Grécia, nesse período, vários gene, certo? De início, esses gene, eles eram formados principalmente por proprietários rurais e por agricultores. Mas a gente também tinha comerciantes e artesãos, todos da mesma família, supostamente descendendo de um ancestral em comum. Tinha a população que morava no campo, só que a maioria dos agricultores fazia uma migração pendular, porque eles moravam nas cidades e saíam todos os dias para trabalhar na lavoura, voltando à noite para a cidade, para suas casas. Então, eles faziam uma migração pendular, né? Saíam de casa, iam para o campo e voltavam para casa. Era uma migração pendular que eles faziam. Então, gene era isso que a gente tinha, certo? Comunidades agropastoris formadas por pessoas que supostamente descendiam de um ancestral em comum. Então, eram famílias gigantes que se organizavam em torno de um chefe conhecido como pater, certo? E esse gene, com o passar do tempo, vão crescer. E aí a gente vai ter o início do chamado período arcaico, certo? Porque os gene vão crescer e aí, conforme eles vão crescendo, eles vão formando uma nova organização política e social, as famosas cidades-estado, ou polis. Polis é cidade-estado em grego, certo? Então, dos gene vão surgir as cidades-estado gregas. Muito importante ressaltar que cada polis, cada cidade-estado, era independente uma das outras, certo? Cada polis era uma comunidade independente com uma organização socioeconômica e política própria, certo? A gente podia ter aliança entre uma e outra? Podia, mas elas eram independentes entre si. É como se, por exemplo, a gente tivesse a polis Brasil, a polis Argentina, a polis Uruguai, cada uma no seu quadrado. Era como se cada cidade-estado fosse um país, aproximando para os termos atuais, certo? Porque elas eram independentes umas das outras. É isso que foi a civilização grega, um conjunto de cidades-estado independentes, tá? A grande maioria das polis, vamos lembrar sempre que cada uma tinha sua própria organização política, mas muitas delas tinham alguns traços em comum. Por exemplo, muitas polis tinham assembleias formadas por guerreiros, certo? E nessas assembleias eram discutidos os assuntos de interesse da comunidade. Então, um primeiro avanço, a gente não tinha um governo de reis, né? Eram assembleias que que discutiam os assuntos comunitários e tomavam decisões conjuntas, certo? Essas comunidades, muitas vezes,
tinham como princípio a igualdade entre os aristocratas. Não era a igualdade entre todos, era apenas entre os aristocratas. E quem era aristocrata? Ora, era quem tinha terra. Desde já, a terra marcava quem tinha poder e quem não tinha. Quem tinha terra era aristocrata e era igual entre si. E aí podia participar da assembleia e tomar as decisões, certo? E como é que era feita a transmissão das propriedades rurais entre os aristocratas? Seguinte, era uma transmissão hereditária, né? Ou seja, a transmissão das propriedades rurais era feita de pai para filho. O pai tinha seus filhos e dividia as terras dele para poder dar essas terras para os filhos. Os filhos, por sua vez, tinham mais filhos e tinham que dividir ainda mais as suas terras para darem para os seus filhos. E assim por diante. Com o tempo, com o aumento populacional, essas terras vão precisar ser cada vez mais divididas para que todos os filhos recebessem terras. E com isso, cada vez mais as terras vão ficando menores. E logo a gente vai ter o começo de falta de terra. Vai faltar terra para todo mundo. Nem todo mundo vai ter terra. E a gente vai ter o início de disputas entre irmãos por terras, né? Então várias famílias vão disputar as terras entre si. E normalmente quem vencia essas disputas eram os aristocratas, que acabavam tomando posse de grande parte das terras dos camponeses pobres, que tinham menos armamentos e menos dinheiro para poder lidar com uma guerra. Então os aristocratas aos poucos foram concentrando as terras para si, porque foram tomando posse das terras que antes pertenciam aos camponeses pobres, que acabaram empobrecendo no meio do caminho. Não era só aristocrata que tinha terra, gente. Era sobretudo os aristocratas que tinham terra, mas a gente tinha também alguns camponeses pobres que tinham terra, alguns pequenos comerciantes que tinham terras, mas os aristocratas costumavam ter as terras mais férteis e, portanto, tinham as terras que mais rendiam lucros, certo? Então, normalmente, essas disputas por terras elas eram vencidas pelos aristocratas, que acabavam roubando as terras dos camponeses pobres. E aí, aos camponeses pobres, restava se tornar empregados dos aristocratas ou até mesmo pegar empréstimos, e aí eles contrariam dívidas. E como eles não conseguiam pagar as dívidas, eles eram escravizados para pagar as dívidas que eles contraíam. Eles tornavam-se escravos dos aristocratas, algo que na época era comum, a escravidão por dívida, certo? Se você não pode pagar uma dívida, você vira escravo para poder pagar ela. Seu pagamento é em forma da prestação de serviços forçados. Mesmo assim, os escravos naquela época representavam um setor ainda pequeno da população, certo? E aí, a gente vai começar a ter um fenômeno bem interessante. Como eu falei, vai começar a faltar terra por causa da disputa. E porque as terras vão precisar ser cada vez mais divididas para os filhos poderem ter acesso a elas, certo? Então, a falta de terras, somada ao aumento populacional, vai gerar um problema para os gregos. Nem todo mundo vai ter terra. Como é que eles vão resolver isso? Eles vão ter que olhar para o mar Mediterrâneo. Vão sair navegando pelo mar Mediterrâneo para chegar em outras regiões, e nessas outras regiões eles vão fundar colônias, e assim eles conseguiram novas terras para as pessoas. Então eles foram obrigados a colonizar novas regiões porque faltava terra na Grécia. A gente tinha uma pressão populacional fortíssima, e com isso eles precisaram colonizar novas terras, certo? E é por isso que entre os séculos 8 e 6 a.C. vão ser fundadas várias colônias gregas por toda a extensão do mar Mediterrâneo e pelo Mar Negro também. A gente vai ter colônias gregas desde a Península Ibérica até a Ásia Menor, que é essa região, e eles vão chegar mesmo ao Mar Negro. Então, todas essas terras aqui, em rosa escuro, vão ser terras onde os gregos vão fundar colônias. Reparem, vão fundar aqui no Estreito de Gibraltar, vão fundar perto ali de Barcelona, vão fundar na região de Marsella, na atual França, vão fundar na ilha da Córcega, vão fundar na Península Itálica e na Sicília, vão fundar no norte da África, vão fundar na Ásia Menor, que é essa região aqui, e vão chegar até mesmo ao Mar Negro, certo? E essa região aqui em rosa mais clarinho é a região da Grécia Antiga original, tá? Todos esses pontinhos vermelhos são as polis gregas, enquanto os pontos azuis são as colônias que os gregos fundaram em outras regiões, certo? E mais uma coisa bem interessante vai ser o início da cunhagem de moedas, porque a gente vai ter cada vez mais o desenvolvimento das atividades comerciais e artesanais. E com isso, muitas cidades e estados gregas vão ser forçadas a cunhar moedas para organizar seu comércio. E aí, cada polis produzia
sua própria cunhagem de moedas. Os cidadãos de cada polis produziam uma moeda própria. E agora a gente vai falar das duas principais cidades desse período arcaico, que eram Atenas e Esparta, certo? Vamos começar com Atenas, que é a mais famosa de todas. Tanto é que atualmente a capital do país Grécia é Atenas. Atenas vai ser fundada pelos jônios, a qual eu já falei aqui, ali na planície da Ática, próximo ao mar Egeu. Vai ser fundada pelos povos jônios, ali naquela planície da Ática. E a cultura ateniense, riquíssima, vai ser registrada em inúmeros artefatos históricos, como monumentos, esculturas, vasos, até mesmo textos, né? Monumentos como o Partenon, certo? Enfim, os atenienses eles se destacaram graças ao comércio que eles faziam no mar Mediterrâneo. Era uma cidade-estado muito voltada para o comércio, certo? Eles, inclusive, abriram um porto, que é o Porto de Pireu, que, se não me engano, existe até hoje. E esse porto permitiu que eles entrassem em contato com os mais diversos povos do mar Mediterrâneo. Egípcios, fenícios, cartagineses, certo? Povos ali da região da Turquia, né? Enfim, esse porto vai permitir que eles entrem em contato com diversos povos da região do mar Mediterrâneo. E é no mar Mediterrâneo que eles vão exercer um poderoso comércio. Então, Atenas vai ser uma potência comercial, né? Vai crescer como uma potência comercial e marítima. E agora a gente vai ver um pouquinho da organização política de Atenas ao longo da história. A partir do século VIII a.C., Atenas vai ser governada por um grupo de magistrados conhecidos como arcontes. Eles passaram a exercer o poder na cidade. Eram eles que comandavam o exército e aplicavam a justiça. E quem podia se tornar arconte? Só podia se tornar arconte quem possuía terras e escravos. Portanto, somente quem pertencia à aristocracia. Se você fosse um camponês pequeno que tivesse um lotezinho de terra, você não virava arconte. Porque para você ser arconte, você tinha que ter grandes extensões de terra e escravos também. Você tinha que pertencer à aristocracia. E aí, aos poucos, a nobreza, a aristocracia, como eu já falei, foi se apropriando cada vez mais das terras mais férteis. Foi roubando as terras dos camponeses, foi se apropriando das terras deles, e com isso foi ganhando cada vez mais as terras férteis. E os pequenos proprietários camponeses, que foram tendo suas terras roubadas pelos aristocratas, por isso foram empobrecendo, foram contraindo dívidas, foram sendo escravizados para pagar essas dívidas, né? Aquele fenômeno que eu já expliquei para vocês. E aí, com isso, a gente foi tendo o crescimento da desigualdade social. Poucos com muito e muitos com pouco. E essa desigualdade social, obviamente, vai começar a gerar um descontentamento que vai crescer cada vez mais e vai atingir outros grupos de atenienses que não faziam parte da aristocracia, mas que podiam integrar os exércitos. A gente tinha um grupo de atenienses que não faziam parte da aristocracia, mas que tinham direito de integrar os exércitos. Só que eles não tinham tanto poder político. E eles passaram a exigir, assim como os pequenos camponeses, uma maior participação política na política ateniense. As tensões sociais foram crescendo cada vez mais, até que em meados do século VII a.C., a população ateniense vai se rebelar contra as famílias aristocráticas da região. Esses rebeldes vão pedir o fim da escravização por dívidas, vão pedir uma reforma agrária, ou seja, a redistribuição de terras, né? Vão pedir para que o Estado, que no caso era os magistrados lá, confiscassem as terras dos aristocratas e redistribuíssem as terras entre todos igualmente. Vão pedir um código de leis escritas, vão exigir que um código de leis escritas fosse construído e vão exigir principalmente uma maior participação no governo. A aristocracia ateniense não queria ceder, mas decidiu resolver o impasse de uma maneira inteligente. Eles resolveram nomear alguns cidadãos atenienses como reformadores. E esses reformadores conduziriam uma série de reformas políticas que estabeleceriam em Atenas a famosa democracia ateniense, que vai ser uma das primeiras experiências democráticas do mundo ocidental, certo? Apesar de ser uma democracia muito diferente da democracia que nós temos hoje. A gente já vai ver o porquê. A gente pode citar alguns reformadores importantes, como por exemplo Solon, que vai tomar uma série de medidas, por volta ali do ano de 594 a.C. Solon vai decretar o fim da escravização por dívidas, ele vai dividir os cidadãos em grupos de acordo com a riqueza, ele vai definir o que cada grupo de cidadãos poderia fazer, quais grupos poderiam participar do exército, quais grupos poderiam exercer as magistraturas. Então ele vai organizar a sociedade grega em diferentes grupos.
E ele vai permitir que os indivíduos mais pobres votassem nas assembleias populares, que eram chamadas de eclésias. E além disso, ele vai criar um conselho para elaboração de leis, a bulé. Então, Solon vai fazer uma série de reformas, mas essas reformas não vão acabar totalmente com as agitações. As agitações vão continuar e com isso as reformas também vão ter que continuar. Em 546 a.C., vai chegar ao poder em Atenas Pisístrato, que vai contar com o apoio da população local e vai acabar sendo aclamado como o primeiro tirano de Atenas, né? O governante de Atenas. Pisístrato, enfim, vai fazer a tão desejada reforma agrária, né? Dividir as terras, vai fazer inúmeras obras públicas para gerar empregos e reduzir a pobreza, vai incentivar o desenvolvimento das artes, vai incentivar também o desenvolvimento de festas esportivas e religiosas. Nós tínhamos na Grécia corridas de cavalos, né? Tínhamos esportes que se assemelham um pouco ao que é o futebol hoje, muito diferente, evidentemente, mas que lembram um pouco esportes com bola, e também festas religiosas, como por exemplo a festa do vinho, né? A festa de Baco, certo? Baco não, Baco é o deus romano, perdão. Festas do vinho para Dioniso, que era o deus do vinho grego. Eu me confundi aqui, Baco é um deus romano, veio depois. E com isso, aos poucos, graças a essa reforma, e sobretudo graças a Pisístrato, Atenas vai começar a se projetar cada vez mais como centro comercial e cultural da Grécia. As reformas vão continuar por muito tempo. Em 504 a.C., o líder de Atenas vai ser Clístenes, e ele, enfim, vai instituir o regime democrático em Atenas, que vai ser complementado pelo governo de Péricles, um outro reformador. Péricles vai consolidar a democracia ateniense, porque ele vai estabelecer uma série de princípios, como, por exemplo, o princípio da isonomia, que é o princípio da igualdade de todos perante a lei, a igualdade de todos os cidadãos, não eram todos os habitantes. Nós já vamos ver exatamente o que é isso. Todos os cidadãos seriam iguais perante a lei, princípio da isonomia. Vai estabelecer o princípio da isegoria, que vai garantir que todos os membros que pudessem participar da Assembleia teriam direito à fala. Então, quem participasse da Assembleia teria o direito de falar nela. Vai estabelecer também o princípio da isocracia, que era o estabelecimento da igualdade de participação no poder para os cidadãos. Eu já vou explicar quem eram os cidadãos. Não eram todos, não. Certo? Todos os cidadãos podiam participar das assembleias, das eclésias. E as decisões tomadas nessas assembleias representavam a decisão final da polis em diversos assuntos, como na guerra, finanças, legislação, julgamentos, eleições. Enfim, era uma decisão conjunta, tomada em conjunto, pelo voto da maioria, ou pelo consenso. Não havia reis em Atenas. Esses líderes do qual eu falei eram reformadores, mas eles não tomavam as decisões sozinhos. As decisões eram tomadas em conjunto, o que representa um grande avanço na civilização da época. Agora, que é um ponto importantíssimo, que com certeza pode cair no Enem, como já caiu muitas vezes. Existe uma diferença entre cidadão grego e habitante. Nem todo cidadão na Grécia, ou melhor, nem todo habitante na Grécia era cidadão. Hoje em dia, todos os habitantes são cidadãos aqui no Brasil, mas na época, nem todo habitante da Grécia, nem todo grego era cidadão. Em Atenas, assim como em outras cidades e estado gregas, a palavra cidadão ela não se referia a todos os habitantes. Não se referia a todos os habitantes. A palavra cidadão na Atenas antiga se referia apenas a indivíduos do sexo masculino, portanto a homens, adultos e livres, ou seja, não escravizados. E eles deveriam ser obrigatoriamente filhos de pais e mães atenienses. Então, se o cara fosse filho de pai ateniense, mas a mãe não fosse ateniense, ele não era cidadão. Somente essas pessoas, somente homens adultos e livres, filhos de pais e mães atenienses, eram considerados cidadãos. E somente eles poderiam participar das atividades políticas. Eram esses que eram cidadãos. Não eram todos. Somente homens adultos e livres, filhos de pais e mães atenienses, eram considerados cidadãos. Somente eles poderiam participar das atividades políticas. Eu bato muito nessa tecla, porque o que pode cair de Grécia Antiga é principalmente isso que pode cair. Não é o que cada reformador fez, é isso. É como funcionava a democracia ateniense, por exemplo. É a gente entender que a democracia ateniense era muito diferente da democracia atual, onde todos podem participar. Então, dentro do grupo dos cidadãos, nós tínhamos diferentes grupos. Nós tínhamos os eupátridas, que eram os aristocratas mesmo, os mais ricos. Nós tínhamos os georgoi, que eram os camponeses.
e nós tínhamos os Deumiugoi, que eram os artesãos. Todos eles, homens adultos e livres, filhos de pais e mães atenienses. Nem todos eram ricos, mas todos eram cidadãos, porque eram homens adultos e livres, filhos de pais e mães atenienses. Isso é que vocês têm que gravar. E quem não era cidadão era o quê? Bom, além dos cidadãos, nós tínhamos o grupo dos metecos, dos escravos, e nós tínhamos as mulheres também. Os metecos eram estrangeiros, ou seja, eram pessoas que não nasceram em Atenas ou cujos pais não eram atenienses. Então, os metecos eram estrangeiros que normalmente se dedicavam ao comércio ou ao artesanato. A gente tinha também os escravos, que podiam ser escravizados por meio da guerra, né? Normalmente eram prisioneiros de guerra ou filhos de outros escravos, afinal, na época, filho de escravo, escravo era. E esses escravos normalmente trabalhavam no artesanato, em tarefas domésticas para os seus senhores, nas minas de metais ou na agricultura, certo? E nós tínhamos também as mulheres. Todos esses grupos que eu acabei de falar, metecos, escravos e mulheres, não eram considerados cidadãos e, portanto, não tinham direito de participar ativamente da vida política da polis e nem de possuir terras. Então, como é que funcionava isso? Camponês podia ter terra? Sim, se ele fosse cidadão. Ou seja, se ele fosse homem adulto e livre, filho de pais e mães atenienses. Ele podia sim ter terra. Ele não ia ser rico, mas ele podia ter terra e podia participar da vida política. Então, a renda não era critério de cidadania. O critério de cidadania era ser homem, adulto, não ser escravo e ser filho de pais e mães atenienses. É claro que os mais poderosos eram aqueles que tinham mais terras e que tinham dinheiro, os aristocratas. Mas a gente tinha cidadãos pobres também. Metecos, escravos e mulheres podiam ser os mais ricos possíveis, mas ainda assim não eram cidadãos e não tinham direito de participar ativamente da vida política da polis e nem de possuir terras. Essa figura aqui resume a situação da democracia ateniense. Metecos, escravos e mulheres podiam ser pobres ou ricos, mas não eram cidadãos. Homens adultos e livres, filhos de pais e mães atenienses, podiam ser pobres ou ricos, mas eram cidadãos e podiam participar ativamente da vida política grega. Sempre que vocês quiserem se lembrar, olhem para essa imagem que ela resume perfeitamente a democracia ateniense. As mulheres, gente, elas além de não poderem participar das assembleias e nem exercer cargos públicos, elas ainda ficavam bastante sob a tutela dos maridos após o casamento, né? E aí, óbvio, a gente tinha uma divisão entre mulheres pobres e mulheres ricas. Porque enquanto as mulheres pobres tinham que trabalhar e ao mesmo tempo tinham que cuidar dos filhos, as mulheres mais ricas podiam se dar ao luxo de deixar seus filhos com os escravos e se dedicar à atividade bucólica. Fazer poemas, conversar com as amigas, enfim. Não podiam participar da política, mas faziam o que era permitido para elas na época, já que elas não precisavam trabalhar. Então, falamos de Atenas. Atenas é isso. Agora a gente vai falar de outra polis grega muito importante, que foi a grande rival de Atenas, que era a cidade de Esparta. Todo mundo que já viu o filme 300, todo mundo sabe quem foi Leônidas. E era bem isso mesmo, a cidade de Esparta se baseava na guerra. Ela vai ser fundada na planície da Lacônia, ali na região da península do Peloponeso. Esparta ficava ali, e ela foi fundada por grupos dórios que invadiram a região. E aí eles lidavam muito com guerras, porque eles precisavam manter esses grupos dórios que invadiram a região, para manter essa hegemonia deles naquela região, para impedir invasões externas, para repelir invasores, para manter a sua hegemonia na região, para evitar que outros povos invadissem aquela região e tomassem poder. A aristocracia espartana, que descendia dos dórios, ela vai criar uma estrutura social que era voltada para uma ação militar contínua. Ou seja, eles eram continuadamente preparados para a guerra. Cada aristocrata era um soldado permanente do exército espartano. É por isso que Esparta vai entrar para a história como uma polis, como uma cidade-estado extremamente militarizada, que praticava guerra toda hora. Por isso que nos filmes nós vemos tantos guerreiros espartanos, porque era uma cidade militarizada. Ao contrário de Atenas, que tinha uma democracia, apesar de ser uma democracia diferente da que nós temos hoje em dia, Esparta, ela era dirigida por 2 reis, um regime de diarquia. Ela era governada por 2 reis, e esses reis desempenhavam funções religiosas, militares e judiciárias. Mas nós tínhamos também outros órgãos.
Por exemplo, nós tínhamos a Gerúsia, que era um órgão composto, um conselho composto por 28 anciãos, cidadãos com mais de 60 anos, que se reuniam nesse conselho chamado Gerúsia, e eram eles que tomavam as decisões importantes e formulavam as leis. Então, Gerúsia era isso. Era um conselho composto por 28 anciãos maiores de 60 anos, e eram eles que formulavam as leis e as decisões importantes. Então, Gerúsia é isso. Lembrando que naquela época, quem tinha 30 anos já era considerado idoso, porque as pessoas viviam muito pouco. Então, quem tinha 60 anos era considerado uma verdadeira raridade e tinham muita importância para a sociedade da época. Era por isso que eles tinham esse direito de compor um órgão, um conselho tão importante como a Gerúsia. Então, Gerúsia era um conselho composto por 28 anciãos maiores de 60 anos que tomavam decisões importantes e faziam as leis. E quem escolhia os membros da Gerúsia era uma assembleia chamada de Ápila, cujos membros eram cidadãos maiores de 30 anos. Eram eles que formavam a Ápila e que tinham como função escolher os membros da Gerúsia e também confirmar ou não as decisões tomadas por ela. Então, as decisões eram tomadas na Gerúsia e os membros da Ápila podiam confirmar ou cancelar as decisões tomadas pela Gerúsia. Quais eram os membros da Ápila? Cidadãos maiores de 30 anos. Tanto na Gerúsia quanto na Ápila, todas as reuniões eram comandadas por éforos, que eram como se fosse o que hoje a gente tem de presidente da Câmara. Na época, os éforos eram como se fossem os presidentes, tanto da Gerúsia como da Ápila. Essas reuniões da Gerúsia e da Ápila eram comandadas por esses éforos, e esses éforos deveriam fiscalizar também a vida pública e econômica dos cidadãos espartanos e podiam também vetar projetos de lei. Então, a sociedade, politicamente falando, era assim. E socialmente? Socialmente, a sociedade espartana era extremamente hierarquizada em 3 grupos, de cima para baixo. No topo da pirâmide, nós tínhamos os esparciatas ou espartanos, aqui chamados de cidadãos. Mesma coisa. No meio da pirâmide, nós tínhamos os periecos, e na base, formando grande parte da população, nós tínhamos os ilotas. E agora nós vamos ver o que cada um fazia. Primeiro, os esparciatas ou espartanos, também conhecidos como cidadãos. Eles eram os homens maiores de 30 anos, descendentes diretos dos dórios. Viviam com amplos privilégios e sob uma rígida disciplina militar. Eles eram proprietários, no mínimo, de um lote de terra. Tinham, no mínimo, um lote de terra. E apenas esparciatas podiam ter participação política, podiam ter terras, podiam ter escravos e podiam comandar cargos públicos. Somente eles. Os outros membros da sociedade não podiam. Era por isso que eram os esparciatas que se dedicavam à vida política e ao treinamento para a guerra. Somente eles. Os periecos, que formavam o meio da pirâmide, eles eram descendentes dos antigos habitantes da Lacônia que haviam sido subjugados pelos dórios. Então, os descendentes de dórios eram os esparciatas e os descendentes dos povos derrotados pelos dórios eram os periecos. Os periecos, eles ocupavam o meio da pirâmide porque eles não eram escravos, mas também não eram poderosos. Eles eram homens livres que habitavam ali, entre aspas, periferia de Esparta e trabalhavam na agricultura, no artesanato e no comércio. Eles eram livres, mas não tinham direitos políticos, apesar de serem obrigados a pagar tributos, impostos. Eles somente eram recrutados por exército em épocas de guerra, ou seja, em ocasiões excepcionais. E, por fim, na base da pirâmide, nós tínhamos os chamados ilotas, que eram os escravos. Eram os escravos que trabalhavam nas terras dos esparciatas. Aí, esses eram ferrados mesmo, gente. Eles não tinham direitos políticos, não tinham direitos sociais e nem direitos econômicos e eram forçados a trabalhar em propriedades públicas ou particulares. Então, sempre que vocês forem pensar em sociedade espartana, pensem nessa pirâmide aqui. E aí a gente pode falar um pouco da educação espartana. A educação espartana ela era totalmente voltada para a formação de soldados. Era uma educação militarizada. Por isso, era muito privilegiada a preparação física e militar. Física e psicológica. Vocês terem uma noção. Os indivíduos do sexo masculino, assim que completavam apenas 7 anos, eram retirados de suas famílias e entregues ao Estado, aos aristocratas. E aí, os aristocratas levavam esses meninos de 7 anos para acampamentos militares. Claro, meninos de 7 anos das camadas aristocratas, tá, gente? Eram os meninos esparciatas, não eram os periecos e nem ilotas, não. Eram os esparciatas, tá?
Assim que eles completavam 7 anos, esses meninos esparciados eram retirados de sua família e eram entregues ao Estado, à administração de Esparta. E aí eles eram levados para esses acampamentos militares, onde eles seriam educados a se tornarem soldados. Eles passavam por batismo de fogo nesses acampamentos. Eles eram obrigatoriamente submetidos à fome, ao frio e a castigos físicos, porque os espartanos eles acreditavam que era por meio disso que eles conseguiriam preparar psicologicamente os soldados para a guerra. Então era uma formação pesadíssima, mas que fazia sucesso, formavam exércitos poderosíssimos. E as mulheres? As mulheres, elas recebiam também um treinamento físico e psicológico rigoroso. No entanto, elas não eram treinadas para a guerra, e sim treinadas para serem mães de crianças saudáveis e fortes. Eles acreditavam que mulheres fortes gerariam crianças fortes, que serviriam ao exército. Aí a gente pode até falar que as mulheres espartanas, em relação às mulheres de Atenas, as mulheres de outras polis, elas tinham até mais direitos. Elas não tinham direitos políticos, mas elas podiam circular livremente pela cidade, podiam comparecer às reuniões públicas, apesar de não poderem dar suas opiniões, e podiam até mesmo, juntamente com o marido, administrar seus lares, mas não tinham direitos políticos. Agora que falamos do período arcaico, que é um dos principais períodos da Grécia, que é talvez o auge da civilização grega, a gente vai chegar na decadência da civilização grega, que é conhecida como período clássico, que é o início do fim da civilização grega, em termos. De início, entre os séculos 6 e 5 a.C., a civilização grega ela vai passar a ser cada vez mais ameaçada pelo poderosíssimo e gigante Império Persa, que era um império originado na região onde hoje a gente tem o Irã, que se espalhou por toda a Ásia Central, pela Índia e chegou até a Ásia Menor. E na Ásia Menor, eles dominaram algumas colônias gregas e começaram a pressionar, a querer invadir as cidades-estados da Grécia continental. E aí é nesse embate que a gente vai ter o início das guerras greco-pérsicas, também conhecidas como guerras médicas, porque os gregos chamavam os persas de medos, por isso guerras médicas. Guerras greco-pérsicas a gente vai ter, de um lado, as cidades-estados gregas que vão se unir para combater o Império Persa. Então, de um lado, cidades-estados gregas, e do outro lado, Império Persa. Vai ser uma guerra entre gregos e persas, simples. De início, a gente vai ter rebeliões das cidades-estados gregas da Ásia Menor, que estavam dominadas pelos persas. A gente vai ter rebeliões nessas cidades-estados contra o domínio persa, apoiadas por Atenas. Então Atenas vai apoiar uma série de rebeliões dessas cidades-estados gregas da Ásia Menor contra o domínio persa. O rei persa na época, que era o Dario I, vai conseguir controlar essas revoltas, mas vai decidir se vingar contra Atenas, porque Atenas tinha apoiado essas revoltas. E aí, no ano de 490 a.C., o Dario vai enviar uma série de tropas persas até a Grécia. E essas tropas persas vão desembarcar na planície de Maratona, a uns 40 quilômetros aproximadamente de Atenas, com o intuito de invadir e saquear Atenas. Só que os atenienses vão conseguir unir forças e vão conseguir derrotar as tropas persas invasoras, apesar deles estarem em menor número, né? Os atenienses estavam em menor número, mas conseguiram derrotar na Batalha de Maratona os persas. Vão conseguir expulsar os persas dali. Aí o Dario vai acabar morrendo e o filho do Dario, Xerxes, vai assumir o poder na Pérsia. Ele vai realizar uma nova ofensiva contra os gregos 10 anos depois, no ano de 480 a.C. Vai conseguir derrotar os espartanos na famosa Batalha das Termópilas e, por fim, vai conseguir chegar em Atenas. Vai atacar, incendiar Atenas, vai destruir. Os persas vão destruir Atenas. Mas os gregos vão conseguir reunir forças e vão derrotar os persas na Batalha de Salamina, que vai ocorrer depois. E com essa vitória da Batalha de Salamina, os gregos conseguiram bastante ânimo, bastante moral, conseguiram juntar forças e conseguiram derrotar os persas em outras batalhas que ocorreriam depois. E aí o exército do Xerxes ele acabou sendo obrigado a se retirar do continente grego. Então os gregos conseguiram ganhar a guerra na terra, mas a guerra continuou no mar Egeu. As batalhas navais continuaram acontecendo e eram bem assim como mostra essa gravura. Eram essas embarcações gigantes, bem bonitas por sinal, e os caras ficavam atacando lança uns nos outros, já que na época não tinha canhão. Então as batalhas vão continuar no mar e as cidades e estados gregas, que ainda estavam lutando contra os persas, vão decidir formar a Liga de Delos,
que vai ser basicamente uma confederação, uma aliança entre diversas cidades-estado. Vai ser uma aliança que vai ser presidida por Atenas, que era a cidade-estado mais poderosa, e ela vai funcionar da seguinte forma. Cada cidade da Liga forneceria soldados e navios para o esforço de guerra contra os persas. E cada cidade-estado forneceria também dinheiro, e esse dinheiro seria encaminhado para um tesouro comum, que deveria ser aproveitado por todas as cidades-estado. Porém, boa parte desse tesouro comum ela não vai ser usada em benefício do conjunto de cidades, e sim vai ser utilizada na reconstrução de Atenas, e mesmo por embelezamento de Atenas, que tinha sido destruída pelos persas. Esse dinheiro ele vai ser usado, por exemplo, para construir o Partenon, que é um monumento grandioso, muito famoso, que existe até hoje, que vai ser construído nessa época aí pelos atenienses. Então, Atenas vai acabar se utilizando do poder que tinha para usar esse dinheiro do tesouro comum da Liga de Delos em seu benefício próprio, em detrimento das outras cidades da Liga de Delos. Enfim, após anos de luta, os gregos vão conseguir derrotar os persas vão ser expulsos e as guerras médicas vão chegar ao fim. Mas mesmo após o fim dessas guerras contra os persas, as cidades da Liga de Delos vão continuar enviando recursos, soldados, navios e dinheiro para Atenas, o que vai fortalecer ainda mais o poderio econômico e político de Atenas. Atenas vai se tornar cada vez mais poderosa. E essa hegemonia cada vez maior de Atenas vai incomodar outras cidades-estado gregas, principalmente Esparta. E Esparta, incomodada com Atenas e com a Liga de Delos, vai se unir às cidades-estado de Corinto, Mégara e Tebas, e eles vão formar a Confederação do Peloponeso. E por fim, essa rivalidade vai crescer cada vez mais, né? Essa rivalidade entre Atenas e Esparta, entre Liga de Delos e Confederação do Peloponeso, vai crescer até que a gente vai ter início, em 431 a.C., da Guerra do Peloponeso, que vai opor basicamente as cidades da Liga de Delos, comandadas por Atenas, contra as cidades da Confederação do Peloponeso, comandada por Esparta. Após 27 anos de guerra, Atenas vai ser derrotada, assim como seus aliados. Então, Atenas vai entrar em decadência, porque vai ser derrotada por Esparta. Mas todas as cidades-estado gregas vão sair perdendo dessa guerra, porque por volta ali já do século IV a.C., as cidades-estado gregas estavam destruídas pela guerra contra os persas e pela guerra do Peloponeso. Elas estavam destruídas pelas guerras e ainda estavam divididas entre si, porque não se aliavam mais. As guerras dividiram as cidades, elas passaram a ficar cada vez mais inimigas entre si. E aí, divididas, as cidades perderam força e se tornaram alvo fácil para inimigos externos. Enquanto isso, ao norte da Grécia, a gente tinha uma região chamada Macedônia, que é mais ou menos onde hoje a gente tem o país Macedônia. A gente tinha um reino, o reino da Macedônia, e ele vai se desenvolver enquanto as cidades gregas estavam entrando em decadência. E aí o rei da Macedônia, que era o Filipe II, vai aproveitar a desunião e o esgotamento das polis gregas para estimular a rivalidade entre elas. Ele vai ser esperto. Ele vai colocar uma cidade grega contra outra, enquanto preparava tropas para invadir a região da Grécia. E é o que vai acontecer no ano de 338 a.C. Se não me engano, a batalha de Queroneia, um nome assim mais ou menos, que é o nome da batalha que vai acontecer quando o exército de Filipe II vai invadir a região da Grécia, em 338 a.C. Após a morte do Filipe II, o filho dele, Alexandre Magno, mais conhecido como Alexandre o Grande, vai dar continuidade à política expansionista do pai, vai dominar toda a região da Grécia Antiga e vai conquistar também o Império Persa. Com isso, ele vai conseguir conquistar uma região que ia desde a Ásia Menor até quase a região da Índia, passando pela Ásia Central e chegando até o Egito. Então, minha gente, o cara vai se tornar rei do maior império de todos os tempos até então, que veio a ser o Império Macedônico. Vai ser tudo isso aqui que vocês estão vendo no mapa. Toda essa parte laranja e essa parte verde vai ser governada por Alexandre o Grande. Desde a Grécia, passando pelo Egito, pela Ásia Menor e pela Ásia Central, por onde hoje é o Oriente Médio, até quase a Índia. O cara vai chegar até o Rio Indo, cara. Vai ser um império gigante. E como é que Alexandre vai governar esse império gigante? Para evitar rebeliões, ele vai respeitar as instituições políticas e religiosas de cada região que ele conquistou. Tanto é que ele vai se casar com uma princesa persa e vai promover o casamento entre seus oficiais e mulheres estrangeiras das regiões que ele tinha dominado. Com isso, a gente vai ter uma enorme mistura de culturas. Vai ter a mistura da cultura macedônica, da cultura grega e com as culturas... Perdão. A gente vai ter a fusão, a mistura da cultura macedônica, da cultura grega e das culturas das diversas sociedades ali da Ásia Menor
da Ásia Central, da região da Mesopotâmia, da Pérsia e da Índia. As culturas de todos esses territórios que haviam sido conquistados por Alexandre vão se misturar, vão fundir entre si. E com isso a gente vai ter a origem do helenismo, que é uma manifestação cultural resultante da fusão de todas essas culturas. É um movimento multicultural que vai, sobretudo, pegar muita dessa tradição da cultura da Grécia Antiga, os deuses, a filosofia e etc. E os principais centros do helenismo vão ser a cidade de Pérgamo, aqui na região da Ásia Menor, e Alexandria. A gente teve várias Alexandrias, mas a Alexandria principal era essa aqui no norte do Egito. Nessa cidade de Alexandria, que foi fundada pelo Alexandre, a gente tinha teatros, museus e a maior biblioteca da antiguidade, que reunia conhecimentos revolucionários para a época, mas que infelizmente foi destruída num incêndio trágico. O Império Macedônio ele vai ser poderosíssimo, mas depois que Alexandre o Grande morrer, ele vai acabar sendo dividido, o império, entre vários oficiais de Alexandre, e vai acabar entrando em decadência, e mais tarde viria a ser dominado pelos romanos. Então, com isso a gente chega ao fim da aula de Grécia Antiga em si. Mas resta a gente falar das manifestações culturais gregas. Quem já leu Percy Jackson vai entender facilmente o que eu vou falar aqui, que é sobre a religião grega. A religião grega era politeísta, ou seja, eles não acreditavam em um deus só, e sim em vários deuses. E os deuses gregos, eles eram dotados de poderes sobrenaturais, porém, eles tinham virtudes e defeitos humanos. Cada cidade grega tinha seu deus protetor, e em cada cidade grega havia rituais e festas em homenagem ao deus protetor daquela cidade, e esses rituais e festas tinham o objetivo de estabelecer uma boa relação entre homens e deuses, porque, caso contrário, caso não houvesse festa, os gregos acreditavam que os deuses iriam se revoltar e iriam descontar sua fúria nos gregos. Então as festas serviam para controlar os ânimos dos deuses, para estabelecer uma boa conexão entre os gregos mortais e os deuses. Como exemplo de deuses, nós tínhamos Afrodite, deusa do amor, Zeus, que era o principal deus, deus do raio, deus do trovão, que era o senhor de todos os deuses. Tínhamos Dioniso, que era o deus do vinho, e tínhamos também Poseidon, ou Poseidon, que era o deus do mar e dos terremotos. Os deuses gregos, apesar de terem poderes sobrenaturais e serem divinos, eles podiam sim se relacionar com os humanos e podiam ter, inclusive, filhos com eles. Os filhos de deuses com humanos eram os heróis ou semideuses, e eles eram uma mistura entre deuses e humanos. Eles tinham poderes divinos, mas eram mortais como os humanos. E esses deuses e heróis eles apareciam muito em narrativas míticas, que eram criadas pela população e transmitidas por meio da poesia oral. Então era a tradição oral que levava para as novas gerações os contos sobre esses deuses e heróis gregos. E esses mitos gregos, essas histórias, elas tinham diversas funções, principalmente a função de responder às indagações sobre a existência humana, ou seja, explicar a origem das coisas, da humanidade e da natureza, e elas também tinham a função de servir de modelo de conduta e de virtude para os cidadãos gregos, ou seja, os cidadãos gregos aprendiam a ser bons cidadãos a partir das histórias dos deuses e dos heróis. Por fim, a gente pode falar um pouco do legado dos gregos para a humanidade. Eles nos legaram muitas coisas importantes, principalmente a filosofia grega, onde a gente teve pensadores como Sócrates, Platão, Aristóteles, a arte grega, que a gente tinha poetas como Ésquilo, Sófocles e Eurípides, e principalmente o pensamento científico, levado a cabo por inúmeros pensadores que eram filósofos, mas que acabaram fundando, sem querer, ciências. Por exemplo, nós tivemos os primeiros historiadores em Heródoto e Tucídides, tivemos os primeiros geógrafos em Erastótenes e tivemos os primeiros matemáticos em Pitágoras, Euclides e Arquímedes. Claro que a Grécia não foi a única civilização que desenvolveu essas ciências. Outras civilizações, como o Egito Antigo, também desenvolveram à sua maneira essas ciências, certo? Mas as mais conhecidas hoje em dia são as contribuições dos gregos, o que não significa que elas sejam mais importantes que as contribuições das outras sociedades para a gente. Então, essa foi a aula de Grécia Antiga, galera. Uma aula realmente muito grande, porque é muita coisa para falar. Eu espero que vocês tenham gostado e grande abraço. Nossa aula de hoje foi feita com o apoio do professor Nácia, da equipe Anota Aí. Se você gostou da aula, não se esqueça de se inscrever e compartilhar com seus amigos para não perder nossas aulas todas as terças e quintas. Até a próxima!